bom dia! Começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Hoje é quarta-feira, 27 de junho, e vamos juntos até às 9 horas da manhã. Hoje falaremos sobre política nacional, entre tantos outros assuntos, mas claro, com um recorte especial para a nossa região. Para falar do cenário político, o Bom Dia Baixada recebe o vice-prefeito de Santos, Sandoval Soares. Vice-prefeito, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia. Bom dia, Natália. Bom dia a quem acompanha o programa Bom Dia Baixada. E obrigado antecipadamente pela oportunidade da minha presença aqui para conversarmos um pouco sobre política e a nossa querida cidade de Santos. Eu que agradeço, aliás, nós é que agradecemos. E também Raul Cristiano, ex-secretário de Cultura de Santos e de Cubatão. Raul, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia. Natália, bom dia Sandoval, bom dia aos telespectadores. É um prazer enorme estar aqui novamente, discutindo, conversando com todos vocês. Gostaria que todos participassem aqui do programa, inclusive interagindo conosco. Exatamente, porque a partir de agora você pode interagir conosco, com os nossos convidados, pelo nosso WhatsApp, que é o 13988779496, pela nossa fanpage, onde também transmitimos o programa simultaneamente ao vivo, já estamos ao vivo, inclusive pelo nosso Instagram e pelo nosso Twitter. Vocês dois são nomes tradicionais do PSDB, um partido que é muito forte no estado de São Paulo, mas que, ao longo desse ano, perdeu outros nomes tão tradicionais quanto, como, por exemplo, na Câmara, o vereador Kenny Mendes e o Edmur Mesquita. A pergunta, quando a gente está de fora e não entende muito esses bastidores, e a sensação é, será que está havendo um racha no partido? Há uma crise no PSDB? Olha, não há racha no partido, não há crise no PSDB. É uma questão das movimentações políticas, não é? O PSDB ele é um partido forte a nível nacional. No estado, nós estamos no governo já há vários anos. E na região da Baixada Santista, dos 9 municípios, nós temos 7 prefeitos, né? Além da vice-prefeita de São Vicente. Então, isso mostra a força e a pujança do PSDB. Acontece que este ano é um ano de eleições, né? Então, os anos pares são anos de eleição, os anos ímpares, anos de organização partidária. Nesse ano de eleição, havia alguns interesses em jogo, eleitorais, etc., né? E aí, em função de nós termos um governador que é candidato à reeleição sendo da Baixada, isso, de uma certa forma, causou uma sensação de incerteza. Por que vamos ficar tão partidários se nós podemos ter uma postura mais focada na região? Foi o caso do secretário Edmur Mesquita, que se afastou do PSDB, Sim. que pediu a desfiliação do partido em função da história pessoal dele com o governador Márcio França. E o vereador Kenny Mendes, ele estava no PSDB, ele tinha todo o apoio do PSDB, mas ele buscou um apoio da legenda do PP. Do PP. Né? A princípio... Até para se eleger, né? Para se tornar um pré-candidato. Para se tornar pré-candidato a deputado estadual. Só que ele, em nenhum momento, ele se colocou como pré-candidato e se apresentou como pré-candidato no PSDB. Ele não esperou, ele preferiu sair do PSDB em busca do PP. O curioso é que o Kenny saiu, mas ficou. Por quê? Porque o PP ele faz parte da base do governo Alckmin, e agora ele faz parte da aliança de partidos que vão apoiar o candidato João Dória ao governo do estado. Então, o vereador Kenny estará junto conosco nessas eleições, na campanha, pedindo votos na mesma coligação. Como é que foi sentida a saída, na sensação de quem é do PSDB, já está há muito tempo no partido, como é que foi sentida a saída do Kenny e especialmente do Edmur, que estava no partido há quase 30 anos? Assim, Natália, participar do programa com o Raul, eu falava há pouco também, ter a oportunidade de ter uma aula sobre o PSDB. O Raul é fundador, Estamos tendo, né? Toda uma história vinculada ao partido. Eu vejo, complementando o que o Raul falou, a história do PSDB ele já começou num racha no MDB. Quer dizer, novos caminhos foram apontados lá atrás, há 30 anos atrás, quer dizer, e com 30 anos, o partido precisa ser oxigenado também. As pessoas que lá estão também
tem que sentir quais são os caminhos que lhe convêm. A política muda, a sociedade muda, as necessidades de atenção com as questões sociais também são outras. E na questão da Câmara aqui, né? Eu tive a oportunidade de participar com o Kenny, respeito muito, gosto do Kenny como se fosse um filho. Tem um bom trabalho, tem uma boa equipe de mídia, inclusive, sem dúvida, que é o que leva hoje o trabalho do político para a sociedade. O Kenny, ele tem outros caminhos que eu não trilharia, por exemplo, né? Se ele pudesse me perguntar e se aconselhar comigo, eu diria, permaneça no PSDB. É o grande partido, um partido que, apesar de todas as condições hoje que acontecem, principalmente a nível nacional, com grandes lideranças, é um partido que se mantém ainda nas questões do próprio PSDB. Ele tem, Raul, dentro do seu lema, perto do pulsar das ruas e longe das benesses do poder. E eu acredito que continue assim. O Kenny, ele é o terceiro partido em 5 anos, né? Quer dizer, uma trajetória muito pequena para uma mudança tão grande. Então, talvez aí ele tenha pensado um pouco mais no seu futuro político, tenha buscado talvez a oportunidade melhor que se apresente para ele poder participar do pleito, né? E com a questão, inclusive, do Edmur Mesquita, uma pessoa que eu admiro muito, gosto muito do Edmur, considero um amigo. É isso que o Raul falou, a proximidade com o governador, né? Aquilo que se apresenta para ele no momento, aquele entendimento de que talvez o PSDB no estado de São Paulo não esteja ainda agregado realmente para a continuidade daquilo que o Geraldo Alckmin, que o Mário Covas, que Franco Montoro sempre fez e sempre teve, como é que fala, o sentido como prioridade, da continuidade, né, do partido, né? Eu também conversava com o Raul, o PSDB... Eu vim para o PSDB em 2006, me sinto muito honrado de estar nesse partido, fui muito bem acolhido, mas eu me sinto hoje um pouco incomodado, por exemplo, nas questões onde a vontade pessoal tenha que sobrevalecer sobre a discussão partidária, né? Nós tivemos uma prévia assodada, sem discussão, nós deveríamos discutir um pouco mais as questões que o próprio Geraldo colocava, né? Hoje se faz uma política com composição, sim, com objetivos. Então, a vontade pessoal ela não pode prevalecer sobre a vontade partidária. Eu acho que é isso que o PSDB vem sofrendo. De uma forma clara para a sociedade, para quem nos acompanha no programa, o PSDB vem sofrendo esse problema que talvez possa se entender como um racha, né? Um grande nome do PSDB, que para mim, Mário Covas, que é uma linha guia na política, um homem que eu admirei muito, e hoje diz, inclusive, que se o Mário Covas estivesse vivo, o PSDB seria um outro PSDB, eu coloco em dúvida essa questão. Talvez o Mário Covas estivesse trilhando também outros caminhos que estão se apresentando hoje. Então, eu vejo assim, dentro das questões que foram colocadas, o Kenny procurando o seu espaço político, mas aqui eu faço uma colocação minha, pessoal, né? Que hoje as eleições realmente prevaleçam com cumprimento de mandato. sim. Nós não podemos vir candidato a deputado estadual, federal, governador, né? Para cumprir meio mandato e se não tiver o cumprimento do mandato e não tiver o compromisso com aqueles que otorgam o poder através do voto, o mandato, né? Então, que realmente o Kenny venha, que se eleja, ajude a nossa cidade de Santos, ajude a nossa região, como todos os outros candidatos. O próprio Raul também é um grande nome que vem como candidato. Pré-candidato a deputado estadual pelo PSDB, né? Acho que é uma forma de você colocar a questão do voto, da importância do voto, valorizar as questões programáticas do partido, as conquistas e o legado do PSDB na Baixada Santista. E há um histórico, né? Não sou um candidato aventureiro, eu tenho um histórico de realizações pela região, né? Eu já tenho uma experiência acumulada, eu nunca tive mandato. Mas conhece muito bem a região. Conheço bastante a região. Eu tive experiência já no governo federal, trabalhei no governo do presidente Fernando Henrique durante 8 anos, na assessoria direta do ministro da Educação, o saudoso ministro Paulo Renato, que na segunda-feira, no dia que nós comemoramos os 30 anos do PSDB, o ministro Paulo Renato, nós homenageamos a memória dele. Há 7 anos ele havia falecido. Eu tenho experiência no governo do estado também, trabalhei com o governador
Geraldo Alckmin, com o governador José Serra e no governo municipal, né? Trabalhei aqui com o prefeito Paulo Alexandre, na Secretaria de Cultura, com o prefeito Ademário, passei rapidamente lá por Cubatão o ano passado. Então, agora eu coloco toda essa experiência a serviço da comunidade regional, não é? Essa experiência para que a gente possa representá-los e dizer também o que significa Assembleia Legislativa. Não é? Sim, eu acho que a gente porque precisa nós temos ter mais números, a gente precisa ter mais representatividade. Uma representação maior, sem dúvida. Interfere isso no orçamento das regiões. Exatamente. Não é? E na Baixada Santista é fundamental que nós tenhamos uma representação na Assembleia Legislativa. Então, aqui na região, eu tenho uma dobrada preferencial, majoritária, com o ex-prefeito João Paulo Tavares Papa, não é? Que é o nosso candidato, vai à reeleição a deputado federal, foi um excelente prefeito, tem uma história, nós também somos da mesma geração, inclusive, não é? E aí tem uma questão que as pessoas colocam, na questão da juvenilidade na política e a renovação. Então as pessoas confundem muito. Renovação não necessariamente tem a ver com candidato jovem. Renovação tem muito a ver... E a juvenilidade, ela tem a ver com o fato de você pensar na inovação, pensar na proposta, nos avanços. Sem dúvida. Não ficar em si mesmo. Então, eu acho que nós temos muito a contribuir e estou trabalhando como pré-candidato a deputado estadual pelo PSDB. O vice-prefeito colocou uma questão que foi muito debatida e muito amplificada pela mídia, que diz respeito à escolha do nome do prefeito de São Paulo, então prefeito de São Paulo, João Dória, para concorrer ao governo do estado pelo PSDB, tendo ele, quando assumiu e durante sua campanha, dito que não sairia, não deixaria a prefeitura antes de concluir o primeiro ano de mandato. E o vice-prefeito fez uma colocação que também foi muito amplificada pela mídia, que foi a questão da escolha sem muita participação efetiva. Como é que vocês avaliam a escolha do João Dória? Foi a melhor opção para o PSDB, de fato? Essa questão dele não ter cumprido o mandato e dele não ter uma jornada, como, por exemplo, você, Raul. Você tem uma jornada dentro da política, não talvez como um deputado, mas tem a sua jornada como um gestor público, muitas vezes, né? Qual é a opinião de vocês sobre a escolha do João Dória? Foi realmente o melhor nome? Olha, o João Dória é o melhor nome do PSDB para disputa ao governo do Estado. Houve uma discussão em torno de uma prévia interna no PSDB. Foi a segunda vez que o PSDB realizou com sucesso e ele teve a maioria, esse processo de escolha. Teve a maioria, não houve um debate como nós desejávamos, mas nós tivemos em algumas regiões essa questão bastante colocada. Ele teve uma votação majoritária. O PSDB tem um legado de 24 anos. Nós sempre tivemos nomes próprios a candidato a governador desde a fundação do PSDB em 1988. Nós elegemos Mário Covas em 1994 e há 24 anos, portanto, nós estamos. Agora, o fato da saída do João Dória é que o João Dória, ele refletia e reflete nas pesquisas como um nome com um potencial maior de ser o eleito e manter o legado do PSDB à frente do governo do Estado de São Paulo. E o povo da capital de São Paulo, o paulistano, não perdeu a marca do PSDB. Por quê? Porque o vice-prefeito, prefeito em exercício, e é o prefeito atual de São Paulo, é o Bruno Covas, que é do PSDB, que entende desse legado e que apoiou majoritariamente a pré-candidatura do João Dória. Nesse momento, internamente no PSDB, nós já tivemos essa discussão aqui em Santos várias vezes. Se você lança uma candidatura própria ou se você apoia uma candidatura de um outro candidato. Eu mesmo fui candidato a prefeito de Santos em 2004, mas havia no partido duas outras correntes. Uma corrente queria que apoiasse no primeiro turno já o João Paulo Papa e outra queria que apoiasse o Vicente Cassione. Mas a corrente majoritária do PSDB foi de lançar um candidato próprio. Daí eu fui candidato a prefeito e o Bruno Covas foi meu candidato a vice.
Quando o partido lança um candidato próprio, o PSDB é um partido grande, um partido estruturado. Isso beneficia também a composição de uma bancada de deputados estaduais, Sim, deputados federais, e faz uma marca diferenciada. Então, eu tenho muita confiança que essa questão do afastamento, foi uma convocação da militância, porque, do contrário, se o João Dória não tivesse uma votação tão esplêndida e majoritária internamente no PSDB, ele não teria sido candidato, ele permaneceria na Prefeitura de São Paulo. E eu entrevistei, inclusive, o João Dória em São Paulo, numa ocasião, e ele disse que o Bruno Covas vem fazendo e vem mantendo o plano de governo que foi estabelecido, com as metas, inclusive, e que a população hoje já entende que a Prefeitura não ficou ao Deus dará, vamos dizer. Não ficou, e é muito melhor quando há um prefeito, né, em sintonia, especialmente na Prefeitura de São Paulo, em sintonia com o governo do PSDB. Então, os dois são do mesmo partido. São Paulo é uma cidade-estado, né? Sim. Ela depende muito dessa articulação, então eu creio muito que a população vai entender que essa aliança, essa decisão do PSDB só trará benefícios à população de todo o estado de São Paulo e do Brasil. Você concorda, Sandoval? Natália, eu tenho uma vivência política de pouco tempo, vamos dizer assim, né? Um empresário que, de repente, resolveu ter a participação cidadã na política. E quando eu procurei, na época, o PSB, foi o primeiro partido que eu tive a participação, me orgulhei muito de estar lá, eu ouvi do presidente do partido, eu cheguei falando, eu venho aqui para ser candidato a deputado estadual. Ele falou assim, de que forma? Quem é você? O que te acompanha? Porque uma candidatura se constrói, ele falou. Um nome se constrói. Sim. E eu preservo muito isso na política, foi uma grande lição que eu recebi naquele momento, né? Eu tenho aí 16 anos de vida partidária, vamos dizer, de vida política, e isso foi uma lição que eu levei. Para mim, e eu falei há pouco, que me incomoda muito as questões como estão sendo colocadas no PSDB. Sou um soldado do PSDB, estou à disposição. O Raul, um grande nome, sabe disso. Esteve até no meu gabinete para falarmos sobre candidatura. Claro, isso eu agradeço, você me propôs, inclusive... Que você fosse candidato a deputado estadual. Isso, Sim. não tenha dúvida. O Raul me procurou, me ofereceu essa posição. Eu agradeci, porque lealdade é tudo para mim. Lealdade na política. Num certo momento aí, a questão de 2 anos atrás, e eu tive uma participação presente, forte, na campanha de São Paulo. Naquele momento, meu amigo Bruno Covas também se apresentava como pré-candidato junto com o Trípoli, não? E o Dória era apresentado ao PSDB pelo Geraldo Alckmin, um grande cabo eleitoral do peso do Geraldo Alckmin. E de repente, assim... Eu coloco de uma forma muito simples, o meu incômodo. Não se cumpriu aquilo que se predeterminou. Nós precisávamos manter o poder na Prefeitura de São Paulo para prevalecer o PSDB. O trabalho que já vinha sendo desenvolvido há 24 anos no Estado, com sucesso, a locomotiva do Brasil, comandada pelo PSDB. Geraldo Alckmin, por 12, 13 anos, fez um grande trabalho, inclusive para a nossa Baixada. Eu sempre falo a palavra gratidão ao nosso futuro, quem sabe, presidente, porque vai contar com o meu apoio. Mas, de repente, não se cumpriu aquilo que se determinou. Então, Natália, hoje a sociedade ela está muito incomodada com as questões políticas por isso. Sem dúvida. A falta de palavra, a falta de assunção Mas com as olha, responsabilidades. o Sandoval, me desculpe, eu sei, acontece o seguinte, o Sandoval, ele tem uma postura que defende, que o candidato ao governo estadual não fosse o João Dória. Sim. Mas há uma contradição. A saída do João Dória da Prefeitura de São Paulo, nós não perdemos a condução política desse processo. Temos o Bruno Covas. Temos o Bruno Covas. Então, o PSDB continua na gestão. Eu acho que você está trazendo, com todo respeito, Sandoval, uma questão que é uma questão superada, não é? Essa questão, inclusive as pesquisas têm demonstrado, não é? O João Dória havia sido eleito com 53% dos votos no primeiro turno para a Prefeitura de São Paulo. Agora, nesse processo político, no começo, quando ele deixou a prefeitura, isso impactou na questão da palavra dele, do empenho dele que permaneceria na prefeitura.
Mas na medida em que o João Dória vem colocando nas suas visitas regionais, se apresentando como pré-candidato e elencando os motivos que o levaram ao desafio de ser o candidato do PSDB a governador do estado, ele vem crescendo nas pesquisas. Hoje, todo especialista em pesquisa do estado de São Paulo já sinaliza que pode ser que João Dória vença as eleições para o governo do estado no primeiro turno. Em todas as pesquisas ele lidera. Ele lidera em todas as pesquisas. E o candidato, o governador de São Paulo hoje, o Márcio França, ele está em terceiro lugar. Ele não anda. Por quê? Porque não há uma identidade dele com São Paulo. Outra coisa, o governador Márcio França, ele poderia ter se conduzido num processo político mais tranquilo, como um governo de sucessão, de manutenção do legado do Geraldo Alckmin. Ele iniciou um processo de caça às bruxas em todo o estado, ele está demitindo pessoas, está trocando quadros, não é? Então, acho que quem buscou essa separação, esse divórcio, é justamente o governador Márcio França. Mas eu não quero falar de governador Márcio França. Eu vim aqui para falar do PSDB. O PSDB tem um candidato que vem se justificando e vem se apresentando e vem sendo aprovado pela população e pode ser o virtual governador de São Paulo já no primeiro turno. Raul, mas em momento nenhum, se me permite, eu estou colocando aqui a questão do nome João Dória como um problema maior para o PSDB lá. Você está colocando como uma questão de processo. Olha, para a questão de processo político interno do PSDB, eu queria alertar também os telespectadores, especialmente os telespectadores que são ligados ao PSDB, aos partidos aliados do PSDB. Eu sou presidente do Conselho Estadual de Ética e Fidelidade Partidária. E nós vamos acompanhar par e passo todo esse processo político de apoios aos candidatos do PSDB. Isso é muito importante. Não só ao presidente da República, Geraldo Alckmin, ao governador João Dória e aos deputados federais e estaduais, além dos candidatos ao Senado. Serão 2 candidatos ao Senado. Sim. Um candidato será o Datena, o apresentador Datena, pelo DEM, que faz parte da base aliada. E o outro candidato será escolhido entre o deputado Ricardo Trípoli, a deputada Mara Gabrilli e o deputado Cauê Macris. Então, o PSDB tem 3 opções internas. Então, eu acho que essa questão, não quero cortar, não quero debater nesse nível aqui, logo de manhã, Sandoval, mas a gente podia avançar com esse debate aqui no Bom Dia Baixada. Raul, eu acredito... Claro. Raul, a tua intervenção ela foi oportuna, mas eu digo assim, eu sou o PSDB. E eu quero um PSDB forte, principalmente no Brasil hoje, onde a grita é maior. Nós precisamos retomar esse Brasil para um lugar de onde ele nunca deveria ter saído. E quando eu coloco a questão da sociedade hoje, está acompanhando muito de perto, essa questão da posição assumida politicamente. Eu colocava do Quênia há pouco e cobrei do Quênia realmente, independente se esteja no PP ou não, que ele cumpra o mandato, porque a sociedade, a Baixada Santista precisa realmente de representatividade tanto na Assembleia quanto na Câmara Federal. Isso é inegável na busca de recursos e principalmente servindo de cicerone para todos aqueles problemas que nós precisamos levar ao governo federal principalmente. Mas eu digo assim, Raul, nós falávamos de racha há pouco, e nós temos que discutir isso de uma forma aberta. Uma forma aberta, a sociedade ela tem que saber tudo isso e acompanha, né? Nós falamos de racha. No momento lá atrás, quando Geraldo Alckmin, eu acompanho isso, desculpe, eu tenho uma transparência política que eu não consigo passar outra coisa para o povo a não ser essa transparência. Quando Geraldo Alckmin indicou um nome para a Prefeitura de São Paulo que era importante naquele momento, nós perdemos grandes nomes, como Matarazzo, como há pouco também o Mário Covas Neto, nós perdemos, que tem um pensamento diferente, tudo. Eu acho que não vai precisar, Raul, por exemplo, usar a força para expulsão de partido. Acho que nós deveríamos mais discutir os nomes, nós devemos mais fortalecer hoje a candidatura do nosso futuro presidente da República, se Deus quiser, Geraldo Alckmin. Nós devemos estar caminhando para fortalecer a nível de Brasil, que é melhor. Porque o Brasil fortalecido, nós vamos ter os municípios mais fortes. Até porque os municípios eles não fazem nada e recebem muito pouco
da fatia do bolo. Então, a Não, gente na tem que ter verdade, um na verdade, os municípios fazem muito e não recebem e nada. não recebem nada. E não recebem essa é a nada, é questão. isso mesmo. E por isso que a gente precisa ter um governo forte lá em cima. Um governo forte, precisamos ter deputados fortes. Exatamente. Né? Precisa ter deputado que bata nas portas e abram as portas e sejam atendidos. Então, esse é o diferencial. Acho que esse é o diferencial. Eu também, eu trabalhei no governo que foi um governo redentor, o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, com o Plano Real, com as reformas da educação, acho que todo mundo na saúde, hoje espera, etc. Acho que hoje o que todo mundo espera é um governo que dê esse alívio que os brasileiros tiveram lá atrás. Claro, e o que está acontecendo nesse momento é que as alianças no Estado, elas são mais fáceis, estão mais localizadas. Sim. A questão nacional, há muitos partidos que estão no jogo presidencial e por isso o governador Geraldo Alckmin ainda não fechou o seu arco de alianças, então isso, de uma certa forma, atrasa o processo e a candidatura fica parecendo que ela está patinando. Mas é muito importante que o governador Geraldo Alckmin tenha um candidato muito forte em São Paulo. Né? Por exemplo, o governador Márcio França, quando ele se tornou o vice-governador do governador Geraldo Alckmin, ele se comprometeu em colocar o PSB com o governador Geraldo Alckmin na campanha presidencial. Não conseguiu. O PSB está ligado ao PT, está ligado a outras forças de esquerda que infelicitaram o país com todo esse drama e esse descaso com a ética e com a moral brasileiras. Raul, você acredita que o Geraldo Alckmin ele suba no palanque do Dória ou ele vai estar em 2 palanques? Ele pode estar em 3 palanques no estado de São Paulo. O governador Geraldo Alckmin ele pode estar no palanque, estará no palanque do João Dória. Já assegurou isso nesta semana, a imprensa toda divulgou amplamente, está organizando uma agenda comum. Ele poderá estar no palanque do PSB, com Márcio França, e poderá estar no palanque do Paulo Scaff. Então, há 3 candidaturas possíveis, não é? PMDB, PSB. Isso não é visto de maneira nenhuma como um problema. Claro que não. Nós tivemos em 1998, o presidente Fernando Henrique era candidato à reeleição. Nós tivemos em São Paulo o governador Mário Covas, candidato à reeleição ao governo do Estado. O partido do Maluf, com o Maluf candidato a governador, disputava contra o Mário Covas, mas a nível nacional ele queria o Fernando Henrique. O Fernando Henrique teve 2 palanques em São Paulo, teve o do Mário Covas e do Paulo Maluf. Essa questão é da política. Essa questão da política, ela envolve uma composição política importante para dar sustentação às ideias e programas no Congresso Nacional, na Assembleia Legislativa. Então, fazem o governo forte, que é aquilo que a gente busca. Um governo que não tem representação, que não tem um partido com estofo, que não tenha força, que não tenha ideário, sabe? Um governo que seja de um partido que é conduzido por uma pessoa só, que a maioria da sua organização no Estado e no país é toda de comissões provisórias. Nós estamos falando do PSDB, que é um partido que está colocado a nível nacional, mas é um partido organizado, com representação no Congresso Nacional forte, que já foi a presidência da República, que ocupa governos do Estado, de estados muito importantes da Federação. Então, essa questão precisa ser valorizada, até porque são figuras sérias e voto é coisa séria, muito séria. Muito séria. Aliás, eu acho que hoje é a nossa única arma para mudar a realidade que foi instalada no país e que tanto nos desagrada. Se a gente não for às urnas, e é importante que o eleitor entenda, Tocantins deu 2 sinais muito sérios, tanto aos candidatos como aos eleitores. Primeiro, o governador eleito por mandato de 6 meses foi eleito com 48% dos votos válidos. A gente teve a maioria, 52%, que ou não votaram, votaram branco, ou se abstiveram das eleições. No entanto, muita gente acha que votar em branco, votar nulo e se abster significa que a gente consiga anular uma eleição. Isso é um grande mito. Então, assim, e favorece os piores. E favorece os piores. Então, assim, se 90%, isso é importante deixar claro para o nosso telespectador, se 90% dos brasileiros deixarem de ir às urnas, os 10% dos eleitores vão eleger aqueles candidatos que forem mais votados. Com relação a Tocantins, a maior lição da eleição está no fato da demonstração
do descontentamento do eleitor com a política brasileira e do desafio que todos os candidatos têm de levar os eleitores às urnas? Esse é o grande desafio. É o desafio dos agentes políticos. Não é? Aqui nós temos 2 agentes políticos. Sim. O prefeito de Santos, né, que já foi candidato a deputado em outras oportunidades, e eu, que já fui candidato também. Né? Tanto ele quanto eu não tivemos sucesso para deputado, mas o Sandoval teve para vereador e teve também como candidato a vice-prefeito. Sim. Então, nesse momento, é preciso conversar com a sociedade de maneira clara, não a partir de mentiras espalhadas nas redes sociais, as chamadas fake news. É importante ter um olho no olho e conversar sobre a verdade. Então, nem todos os políticos não prestam. A grande maioria da classe política presta e trabalha e procura ter um serviço que beneficie você. Basta conhecer, você, né? claro. Querer conhecer. Agora, é fundamental que você não anule o seu voto, que você escolha, procure a vida pregressa daquele candidato, a biografia dele, o que ele fez, a que veio, não é? Com quem ele andava, com quem ele anda. Sabe? Porque tem essa coisa assim de ficar também pulando de partido em partido, exato. como um macaco que pula de galho em galho. Para aproveitar um momento pessoal e mais importante para a carreira daquele Claro, político. Nathalie, Sendo claro. que gestor público não tem que ser um homem para si, mas um homem para o povo. É claro, você tem que ter a vida dedicada ao cidadão, sabe? Exato. Ao cidadão. Eu, por exemplo, eu fui filiado ao MDB na minha juventude. Daí houve o fim do bipartidarismo entre MDB e Arena. Nós fomos para o PMDB, que foi obrigado a colocar um P na frente do PMDB. Depois eu ajudei a construir a dissidência do PMDB em 1987, porque o PMDB ele não estava, em sua maioria, que estavam forçados pelo Congresso Nacional, a apoiar interesses que não eram interesses do seu programa, do programa que nós defendemos desde o MDB. E daí nós criamos o PSDB. Então eu tive MDB, PMDB e agora o PSDB. Eu sou fundador há 30 anos. Nós perdemos o Lara, falecido, nós perdemos o Coiu Irra, que saiu também do partido agora e foi para o PROS, e nós perdemos o Edmur Mesquita. Então, há muitos fundadores aqui na região, mas hoje eu tenho o legado. Eu sou coordenador regional do PSDB, tenho uma expressão nacional no partido, então acho que essa questão precisa ser valorizada e ser refletida. Sem dúvida nenhuma. Assim, complementando, eu coloco, Nathalie, toda essa questão que o Raul coloca. Realmente a sociedade tem que estar atenta a tudo. Eu coloquei também que uma vida política se constrói. Claro. É o que estava colocando, o Raul me interrompeu nesse sentido. E se constrói, então, a sociedade, ela vai avaliar o candidato, seja a deputado, seja governador, seja presidente, por tudo aquilo que ele fez. Sem dúvida. Né? Assim, eu vim aqui falar do PSDB, não vim falar do outro partido, mas eu considero também o governador Márcio França, que hoje tem sido, inclusive, continua sendo parceiro da nossa cidade, esteve aqui há 15 dias atrás, assinou convênios importantes, e vamos falar sobre isso também no programa, continuou o trabalho do Geraldo Alckmin. Ele assimilou, assumiu o compromisso da continuidade, e o próprio Geraldo coloca também, sendo um bom parceiro, um homem de bem, que o Estado está entregue em boas mãos. Então, nós não podemos também largar toda uma história da vida da pessoa por aquilo que ela construiu. E eu digo assim, em determinado momento, eu pedi pessoalmente ao prefeito Paulo Alexandre. Eu considero um dos maiores prefeitos que essa cidade já teve, um jovem empreendedor que tem trazido desenvolvimento, tem respeito estadual dentro do partido, do PSDB. Eu considero hoje o Paulo Alexandre, se não for o primeiro homem, é o segundo homem de confiança do presidente Geraldo Alckmin. Ele fala em todos os momentos, eu vou trabalhar muito para o Geraldo ser presidente do Brasil, porque o Brasil precisa disso. E, num determinado momento, eu pedi ao Paulo, pedi a oportunidade de eu poder colocar o nome dele para a disputa do governo estadual. Porque ele tem história política. É? Ele foi secretário adjunto de Educação, ele foi diretor da Fundação Casa, secretário adjunto de Educação do Estado, foi secretário de Educação do Estado, secretário de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo,
secretário de Desenvolvimento Econômico de São Paulo, deputado estadual por 2 mandatos, né? Tem uma história política construída dentro do PSDB. Eu pedi ao Paulo, naquele momento, a permissão para colocar o nome dele na disputa, ele não permitiu. Ele não permitiu porque ele tem compromisso com a cidade de Santos, ele fala que vai cumprir todos os compromissos assumidos aqui, e que ele vai trabalhar muito para o Geraldo. Então, esse é o ponto de discussão que eu coloco, Raul. Não é questão do nome de João Dória, de nada. A vida política é aquilo que se quer. O querer pessoal não pode estar acima de um querer partidário, de um interesse da sociedade, né? O que eu cobro muito do PSDB, o Raul, eu acho que, por exemplo, quando você falou da punição, eu aí também me incomodo de novo, porque a depuração vai ser feita naturalmente. Aqueles que estão incomodados, como o André Matarazzo, como o Mário Covas Neto, como o próprio Edmundo Mesquita, um grande nome fundador desse partido, eles também já te retiraram, porque eles não querem participar desse processo. E eu coloquei bem, talvez Mário Covas também já estivesse retirado e construído um outro caminho. O caminho que interessa hoje é o caminho de salvação do Brasil. Nós não podemos mais ter o nosso país da forma como está. E nós precisamos muito, eu digo para a população santista, nós precisamos muito do Geraldo Alckmin, presidente desse Brasil. E é por isso que eu vou lutar. A gente precisa de equilíbrio no comando do poder. O país precisa, para que a gente possa retomar as rédeas do crescimento. O Bom Dia Baixada vai para um rápido intervalo. Hoje a gente vai fazer 2 blocos, porque o papo ficou muito bom. Eu estourei o tempo do segundo bloco inteiro, então a gente volta para o último bloco daqui a pouquinho. Não saia daí, até já. Estamos de volta e chegamos ao último bloco do nosso programa. Participam do Bom Dia Baixada o vice-prefeito de Santos, Sandoval Soares, e Raul Cristiano, ex-secretário de Cultura de Santos, de Cubatão e pré-candidato a uma vaga na Assembleia Legislativa. Ainda dá tempo de você participar conosco do nosso programa. Eu vou pedir para a minha produção dar uma olhadinha no WhatsApp, no Facebook. Se tiver participação de telespectador, me avisa que eu paro o nosso bate-papo e abro espaço para o telespectador. Nós estamos ao vivo pela nossa fanpage no Facebook, desde as 8 horas da manhã. Tem também o nosso Instagram e o nosso Twitter. Raul, como você se colocou pré-candidato a uma vaga na Assembleia Legislativa e você conhece muito bem, como já dissemos no primeiro bloco, a nossa região. Na tua opinião, quais são os desafios que precisam ser vencidos para que a região, para que a Baixada Santista, de uma forma metropolitana, consiga se desenvolver em todo o seu potencial e atrair novos investimentos? Olha, no primeiro momento, nós temos que pensar, você está falando de mobilidade, né? Nós temos um projeto para a nova entrada de Santos, que vai ter uma integração com o Porto, teve anunciada novamente a ponte de ligação entre Santos e Guarujá. Então, acho que é mais um lançamento, um anúncio, né? Agora, é muito importante que essas obras saiam logo. Claro. Né? A região, ela tem uma capacidade de cobrar alguns avanços. Por exemplo, nós cobramos há muitos anos a execução da segunda pista da Imigrantes, que foi construída no governo Mário Covas, Geraldo Alckmin. Quando a estrada ficou pronta e que aumentou o volume e a facilidade de acesso à Baixada Santista, os municípios da Baixada não receberam a contrapartida para preparar, o seu sistema viário para receber todo esse volume. Né? E aí teve esse problema na entrada de Santos, é crucial, é grave, em função disso. Então, é muito importante que tenham essas obras de infraestrutura maiores assim, mas que você tenha uma sintonia com todos os municípios. Claro. Então, é muito importante que o Conselho de Desenvolvimento da Baixada Santista, da região metropolitana, seja atuante, os prefeitos sejam atuantes em busca de soluções comuns. Eu acho que essa é uma questão. A outra questão que eu vejo assim fundamental é que a Baixada sempre teve uma educação de excelente qualidade. Exato. Hoje nós temos uma distorção motivada pela deficiência da manutenção dos prédios escolares, dos equipamentos, etc., não é? E pela divergência de números, salários, benefícios em relação aos planos de carreira. Então, acho que é importante que os prefeitos, secretários municipais de educação sentem à mesa, pensem na hipótese de um consórcio que possa ter um plano de carreira comum, não é?
o senador Cristóvão Buarque fala na federalização do ensino fundamental, ou seja, ter uma linha só e uma orientação só, e ter um foco só. Né? Eu tenho visto, por exemplo, muitas notícias, né, de que falta material escolar aqui, não recebeu o uniforme ali, etc. e tal. Tudo isso é em função da Lei 8666, a Lei de Licitações, que ela cria uma série de... Que ela atrasa o país, né? Vamos combinar? Não, ela não atrasa. Ela foi obrigada a existir para o país ser mais honesto. O que não deveria, né? E para dar ao país uma organização e um respeito. Só que aí o brasileiro é muito criativo. Muito. Então, o que acontece? As prefeituras têm dificuldade de fazer compras básicas fundamentais. Talvez com um consórcio... É um processo tudo muito demorado, sim, né? Talvez com um consórcio, e aí associando as atas de registro de preços do governo do Estado, do FDE, do FNDE federal, nós tenhamos aí uma solução geral para isso. Além disso, é preciso que a região olhe para o seu patrimônio cultural. Nossa região é toda turística. Nossa, Cubatão agora é município de interesse turístico. Não é? O turismo é a grande arma que a região tem economicamente. Economicamente, e turismo não é só praia. Não é só praia, não é só floresta. Turismo é cultura. Turismo é patrimônio histórico. Essas cidades da região metropolitana são históricas. E é fundamental que nós busquemos apoios financeiros e políticos para garantir que essa cidade não vire, que a gente não tenha os nossos centros históricos se tornando centros fantasmas. Centros históricos fantasmas. Como a gente tem visto, né? Como infelizmente a gente tem visto. Quando a gente perde um patrimônio histórico, a cidade, o cidadão perde a sua história, a sua essência. Perde a sua referência. A sua referência, sabe? Exatamente. Tudo passa pela cultura. Eu sempre defendi a educação em primeiro lugar. Sim. Não é? Mas não dá para separar a educação da cultura, sabe? A cultura é essencial, a leitura, não é? O conhecimento da história, dos patrimônios, a cultura material e imaterial, os valores culturais regionais. Tudo isso é preciso ter uma atenção muito grande. Aliás, a insegurança pública que vive o país, que vive a nossa região, não é nada mais, nada menos do que o reflexo da falta de investimentos em uma política de educação séria, uma política de cultura séria, onde a gente forme cidadãos e deixe de formar massa de manobra. A desigualdade social leva ao crime. Exatamente. A falta de apoio na infraestrutura dos bairros, ou seja, você tem que levar a iluminação até a última casa que deixaram construir. Você tem que pavimentar aquela rua, levar o saneamento básico até a última casa. Essa desigualdade é que faz o país desigual. Sim. Então a gente fica aqui conversando sobre política, pinimbas internas do partido, etc. E tem muito serviço para fazer. Agora, nós não vamos fechar os olhos para as mazelas, não estamos fechando os olhos para as mazelas. Agora é preciso fazer de verdade, sabe, com quem tem experiência para fazer. Então, essa questão, ponha no seu reflexômetro aí, que é muito importante. Sandoval, falando em obras de infraestrutura, primeiro, para a gente falar de educação, pegar o gancho aqui do Raul, o Tribunal de Justiça manteve a liminar que obriga a Prefeitura a providenciar o AVCB nas 81 escolas no prazo de 2 anos. Eu estive conversando com o secretário Carlos Mota essa semana aqui na nossa bancada e ele nos garantiu que esse prazo vai ser cumprido. Vai ser cumprido mesmo? Vai ser cumprido. É bom a oportunidade que eu tenho para falar da nossa cidade, né? Eu tenho um orgulho grande de ser vice-prefeito da cidade, de ser parceiro, de ser leal ao meu prefeito, Paulo Alexandre. O Raul falava da obra de infraestrutura da entrada do porto, que vai propiciar um escoamento de carga. E uma relação muito mais saudável, maior rapidez, né? mais segurança. É um trabalho do prefeito Paulo Alexandre junto ao governador Geraldo Alckmin. Hoje nós não tivemos ainda o investimento do governo federal nesse sentido. Em 2015 nós tivemos o convênio assinado com a então presidente Dilma, aqui no Teatro Coliseu, da vinda do dinheiro para a obra, que não chegou, mas o Estado contribuiu e já estamos iniciando com dinheiro municipal, do orçamento municipal e do governo estadual, o início dessas obras e vai acontecer. O Raul falava da educação, eu acho primordial. Nós só conseguiremos resolver o problema do nosso país através da educação. Sim. Uma coisa que ficou para trás nos últimos 16 anos, que se deixou para trás. Nós precisamos voltar de novo. Hoje nós estamos discutindo ainda
no governo federal, notícia de hoje, o Conselho Nacional de Educação ainda discutindo a questão da grade curricular no ensino médio. Exatamente. Isso é impossível. E que está ameaçada, e que ainda está ameaçada, da gente voltar tudo para trás. Nathalie, nós temos que ter um programa de educação para 30, 40, 50 anos, independente do partido que vai ocupar o poder. Isso é formação de uma sociedade, formação humana importante. Aqui na nossa cidade, você fala se vai cumprir sim, aliás, já está cumprindo. Porque na questão, por exemplo, da escola em período integral, nós temos 7 unidades de ensino fundamental já cumprindo esse ensino no período integral. Nós temos 18, se não me falha a memória, 18 no ensino infantil também já cumprindo. O governo federal ele determina, pelo Ministério da Educação, que 25% das crianças estejam em atividade de período integral. A cidade de Santos hoje já atinge 54%. Então, nós vamos cumprir, sim, e vencendo outras dificuldades, realmente, como a questão estrutural, como o Raul colocava. Nós temos aí 81 unidades de ensino na nossa cidade e nós temos aí prédios velhos, prédios que seria mais fácil demolir e reconstruir outros no lugar, mas nós temos que adequar dentro daquilo que exige o Ministério Público, dentro daquilo que exige a Justiça, do AVCB, né, a Auto-Vistoria do Corpo de Bombeiros. Nós estamos providenciando isso com muita dificuldade. Eu digo, dificuldade orçamentária, porque é muito bom administrar uma cidade com superávit de arrecadação. E nós hoje administramos, e aí que eu falo de novo do meu prefeito Paulo Alexandre, vencendo dificuldades sem apontar culpados. Eu digo sempre, o Paulo, o único grande defeito dele é o silêncio, né? Porque ele deveria falar para a sociedade os problemas que ele encontra e os obstáculos que nós estamos vencendo na nossa cidade. Nós vamos ter um ensino de qualidade, sim, como nós vamos ter o melhor atendimento médico, já temos hoje da região, mas do estado de São Paulo, né? Se me permite falar também do atendimento médico. Até porque o atendimento médico foi uma outra questão que eu abordei ontem mesmo com os nossos convidados, porque a gente tem noticiado problemas, especialmente na UPA Central, que tem deixado alguns usuários não satisfeitos, né? Então, Nathalie, é importante falar da saúde. Saúde e educação são 2 pilares de uma sociedade justa. Nós construímos uma UPA para atender a população santista. E atende a região nós temos toda. Esse número dividido com toda a região. 51% das pessoas que são atendidas na UPA Central, que já deixou de ser uma UPA e já passa a ser um hospital regional, né? 51% de pessoas de outra cidade da região. E o prefeito fala, nós temos que atender independente de onde mora, porque saúde é primordial. A cidade de Santos hoje tem uma estrutura de 32 policlínicas, 11 policlínicas construídas no governo Paulo Alexandre. A última nós inauguramos há 15 dias, a Policlínica do Jardim Piratininga, Raul. E um vereador da oposição falou, essa policlínica não é para um bairro como Piratininga, é para a cidade de Santos por completo, né? Nós temos um hospital de estivadores que vai ser, com certeza, futuramente, o nosso hospital regional, funcionando com dinheiro do Estado somente. O governo federal, que deveria contribuir por ser um atendimento 100% SUS, é o terceiro maior contribuinte, ou o terceiro único contribuinte. Primeiro, o governo municipal, segundo, o governo estadual. Atendemos aí uma média de 300 partos por mês. 3.200, 3.300 pessoas, crianças já nasceram desde que foi inaugurada, com índice de avaliação altíssima, beirando 100%. Um hospital de primeiro mundo, que eu digo, feito com muito carinho, mas não tem a atenção do governo federal como deveria. Agora há pouco também, no dia 24, foi publicado no Diário Oficial da União o aumento do convênio do governo federal, porque o prefeito esteve lá negociando com o novo ministro, da Saúde. Que, aliás, assim que nós vamos avançando. Você falava da UPA, Nathalie, me permite também? Nós temos a UPA da Zona Leste sendo construída, logo vai ser oferecida para o nosso povo. Na Zona Noroeste também uma outra UPA, quer dizer, nós buscamos sempre, né? O Paulo era muito atuante, toda a equipe, uma equipe de secretários muito forte. Nós falamos de projetos, inclusive do DAD. O próprio governador, quando esteve aqui,
no dia aí de José Bonifácio, trazendo o governo do estado aqui para Santos, o secretário de turismo, ele falava, só vem mais verba do DAD para cá, porque a equipe de Santos é muito bem formada e apresenta os projetos corretos para ir buscar o recurso. Então, assim, Santos vive um momento muito importante. Eu falo para você e falo para a população de Santos, terceira cidade em índice de desenvolvimento do nosso estado, sexta cidade em índice de desenvolvimento do Brasil. Só isso basta. E muito trabalho ainda, porque são muitas dificuldades a vencer. Sem dúvida, muitas dificuldades. O que está bom, sempre eu acredito como cidadã, pode melhorar, porque essa é a função da gestão pública, do homem público, daquele que se coloca à disposição de servir o povo, de servir a população. Sandoval, muito obrigado pela tua participação aqui no nosso programa. Seja sempre muito bem-vindo. Eu que agradeço, Nathalie. É muito difícil o vice-prefeito aparecer, mas trabalha muito junto com a equipe de governo. E também, para mim, é um prazer muito grande estar aqui com meu amigo Raul, amigo pessoal. E eu desejo muito sucesso, Raul. Nós precisamos de você também na Assembleia Legislativa, daquela forma, fazendo desenvolvimento da nossa região, trazendo recursos, né, para fortalecer a nossa sociedade. Muito obrigado. Raul, muito obrigado pela tua participação. Como foi para o Sandoval um prazer e uma aula, foi para mim. Eu tenho muita admiração pela tua trajetória política. Eu acredito, Nathalie, pessoalmente, cidadã, jornalista, que é muito importante a gente cumprir com a fidelidade partidária, acreditar em propósitos. A nossa sociedade está carente de crenças em propósitos. Também defendo que jovialidade tem muito mais a ver com experiências inéditas, vontade de fazer diferente do que com idade. Então, eu te desejo sucesso nesse teu desafio, que você siga de uma maneira honesta, sempre justa e que Deus proteja teu caminho. Muito obrigado, Nathalie. Muito obrigado, Sandoval. Olha, com as palavras da Nathalie, eu fecho a minha participação aqui. Bom dia a todos, um excelente final de semana e vitória do Brasil hoje à tarde. Vitória do Brasil, é isso aí. Logo mais às 3 horas da tarde, nossa seleção Canarinho tem um desafio importante. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Não esqueça de curtir a nossa fanpage no Facebook, a nossa página no Instagram e no Twitter. Eu volto amanhã, às 8 horas da manhã.